pessoal, estamos aqui novamente, eu, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, com meu colega hoje convidado aqui, Alexandre, se pudesse apresentar. Prazer, sou Alexandre Gasparello. Adiamos um pouco esse vídeo, né? Tava um pouco doente, né? Mas tomei o elixir da longa vida, como diriam os alquimistas, né? E acabei melhorando. Então me perdoe se minha voz não sair muito bem. Vamos começar então com a história do inconsciente. Pois é, a gente vai hoje trazer um pouco aí para o pessoal a respeito do inconsciente e de como se formou esse conceito de inconsciente, que tem algumas visões diferentes de acordo com certas abordagens. Então, para quem já conhece o canal, quem ainda não conhece, acessa, se inscreve. Para quem já conhece, sabe que eu tenho um viés um pouco mais psicanalítico, tenho uma tendência aí para Freud. E o meu caro colega aqui tem alguns estudos aí a respeito de Jung, né? Tem um gosto pela teoria analítica, né? E a gente sabe que essas teorias, elas veem o inconsciente de formas diferenciadas. Então a gente vai trazer um pouco disso aí para vocês, está falando um pouco a respeito dessas diferentes visões de inconsciente. E até mesmo Freud, né, diz que não foi ele, né, o criador do inconsciente, né? Tem muitas pessoas aí que atribuem a Freud o inconsciente. Geralmente são pessoas que não leram Freud, porque o próprio Freud, ele traz em um dos seus livros, onde ele fala sobre o inconsciente, ele traz a seguinte frase pelas palavras dele: os filósofos e poetas descobriram o inconsciente muito antes de mim. O que eu fiz foi simplesmente sistematizar uma forma de estudá-lo. Então ele mesmo já traz essa questão. E aí a gente pode começar falando da questão da filosofia mesmo, né? O que os filósofos nos traziam de... Sim, e depois do iluminismo, né, uma era da exaltação da razão, né, vem o romantismo, né, que eles procuram a conexão do homem com a natureza, já que ele havia perdido isso, né, com aquele zeitgeist passado. E aí a gente pode ver nomes como... alguns nomes que encabeçaram a ideia do inconsciente, né? Que foi Gassner, Mesmer, Caros, né? Que faz uma citação muito interessante, que ele diz que a chave para o conhecimento da natureza e da vida consciente da alma reside nos domínios do inconsciente. Interessante. Então a gente já vê algumas questões aí de filósofos já, né, que traziam essa ideia de inconsciente. Alguns não se referiam diretamente ao inconsciente, como é o caso do próprio Schopenhauer, né, que a gente vai falar um pouco também, mas ele trazia muito a ideia de pensamentos não conscientes. Então a gente tem a fase ali, uma fase em que os filósofos da época eram um pouco mais... por vias da razão, né? Como Kant, por exemplo, que tinha muito essa afirmação na razão, que o homem era consciente de tudo que fazia. E aí a gente vem com alguns filósofos que vão contrapor isso, principalmente no romantismo, que é um período onde já tem uma forma diferente de ver o homem, e se traz essa ideia de, opa, pera lá, acho que não é tudo na razão, o homem não tem pleno domínio de tudo que ele faz, né? A nomenclatura do inconsciente pode mudar um pouco, mas a ideia dele é igual, né? É muito semelhante. É bem semelhante, né? E aí o que muda também é a forma de abrangência desse inconsciente, né? Que a gente vê as diferenças a partir do próprio Jung, que a gente vai falar um pouco também, que nos traz o inconsciente coletivo, né? Diferente do Freud, que já é um inconsciente pessoal, único, exclusivo do indivíduo. E para falar de inconsciente, acho que a gente tem também que falar da consciência, né? O que vem a ser, né? Por exemplo, Nietzsche, ele acredita que a consciência é um produto decorrente da evolução humana, da necessidade do homem de comunicação. Então a consciência é decorrente disso, né? E a gente sabe que a relação pode ser bastante semelhante com a psicossoma, né? Que é mente e corpo. É uma via de mão dupla, inconsciente, consciência, consciência, inconsciente, né? Sim. E a gente sabe que o Nietzsche, essa ênfase dele na consciência, né, no que é consciente, a gente tem um pouco também a partir da abordagem existencialista, né, que o Nietzsche é um dos grandes filósofos aí que embasam o existencialismo. Além dele, o Sartre, que também já é de conhecimento para quem segue o canal, que eu tenho um grande apreço pelo Sartre.
E o Nietzsche também, ele tem uma contribuição importantíssima, mas são filósofos que eles se apegam mais à consciência, mas ainda assim eles não negam, né, a existência de pensamentos que não fazem parte dessa consciência. E creio que o Schopenhauer aí entra como um dos que também deu mais ênfase, né, nessa questão dos pensamentos não conscientes e criticou muito a questão dos filósofos atribuírem tudo à razão. E aí o Schopenhauer é quem mais se aproxima da teoria psicanalítica. Então ele é quem mais tem assim, uma relação de proximidade com o que Freud vai sistematizar posteriormente como inconsciente para a psicanálise. Acho que podemos falar de Freud, então, né? Já vamos pro meu apreço primeiro, que é o antecessor mesmo a Jung, que aí passamos pro apreço do meu caro colega aqui, que é mais pro viés de Jung. Bom, de Freud, não sei se você quer começar falando alguma coisa, você também já tem um estudo aí, apesar do Alexandre ser mais do viés junguiano, ele também tem um estudo bom aí a respeito da psicanálise, a gente tem alguns grupos de estudos que participamos juntos, então já tem também uma noção aí, né, do que a gente pode falar a respeito de Freud. Olha, eu acho que eu vou deixar essa honra para você, também. Bom, vamos lá então. Então o Freud, ele atribuía muitos dos problemas somáticos que as pessoas desenvolviam, ele notou que não eram necessariamente problemas de exclusividade somática, mas sim problemas que eram representados no corpo e que vinham da mente. E aí, essa mente, o Freud acreditava, provavelmente também muito por influência dos filósofos, né, que o Freud era alguém que lia muito esses filósofos que a gente mencionou. O próprio Schopenhauer, a gente vê muita característica da obra do Schopenhauer na obra do Freud. E a partir da leitura desses filósofos, ele trouxe essa ideia de sistematizar isso chamado de inconsciente e de que viria desse inconsciente os problemas somáticos que os pacientes apresentavam. Então, as famosas histéricas, né, do Freud, que elas manifestavam no corpo uma coisa que não tinha uma explicação física e que Freud atribuía exclusivamente a uma questão mental que refletia no físico. Obviamente, isso também já é embasado pelo próprio professor dele, né, aquele professor que trabalhava com a hipnose anterior ao Breuer, o Charcot. Então, o próprio Charcot já trazia essa questão, também já estudava a histeria, o Freud foi ser aluno dele, e a partir disso ele começou a ir buscar mais a fundo de onde viriam esses problemas. A própria histeria seria, com a técnica da hipnose, um acesso inconsciente, né? Sim, e aí ele, através desse acesso ao inconsciente, ele acabou percebendo que havia conteúdos no inconsciente dessas histéricas que precisavam ser trabalhados para aliviar o sofrimento e para solucionar as questões somáticas. Então, as questões das manifestações e sintomas físicos. E aí ele trouxe toda a sistematização que a gente conhece dentro da psicanálise do inconsciente, a ideia de recalque, que é de estar expulsando para o inconsciente ideias que você não tem condições de trabalhar naquele momento, né, que você não tem as ferramentas necessárias para trabalhar com aquele conteúdo. E isso trouxe toda uma sistematização do inconsciente e uma importância dele muito grande para a psicanálise, né? Que é uma das críticas, inclusive, que muitos fazem à psicanálise, que dizem que o Freud ele atribuiu muito mais valor ao inconsciente do que à capacidade consciente do indivíduo. De certo modo, é a forma como ele estruturou a teoria dele, e realmente a psicanálise não há como negar que é uma teoria que ela se apega bastante ao inconsciente. Mas o inconsciente de Freud é o inconsciente individual, né? Que é aquela questão do inconsciente do indivíduo, o meu inconsciente, exclusivamente. O meu inconsciente, como eu trabalho. O Freud não expandiu isso. Um tanto porque não teve tempo, um tanto também porque não teve interesse, provavelmente, né? Porque a gente sabe da briga dele com o próprio Jung, quando Jung tentou expandir esse conceito. E eu acho que aí cabe também já trazer um pouco do conceito para Jung. Então, entrando na teoria de Jung, mais o nome que abalou a comunidade científica da época, né? Também, com conceitos como inconsciente coletivo, persona, sombra, ego. Mas não vamos entrar em detalhe cada um deles, né? Por causa do curto tempo que a gente tem. Sim. Então, Jung,
chama de inconsciente coletivo porque ele se desliga do inconsciente pessoal, que é o caso do inconsciente individual para Freud, né? Sim. Ele se desliga disso e os conteúdos são encontrados em toda parte, ou seja, os conteúdos são universais. Esses conteúdos ele denominou de arquétipos, ou imagens primordiais, que designou acertadamente Jacob Burckhardt. E o homem tem uma aptidão hereditária de imaginação, digamos assim, mas essa imaginação não é em si hereditária. O que é hereditário é a capacidade de ter tais imagens, entende? Sim. Então a pergunta fica, de onde vêm os arquétipos? Jung acredita que sejam sedimentos de experiências constantemente revividas pela humanidade. Um exemplo é o arquétipo de Salvador, que há milênios houve um profeta que tinha seguidores, né, que fazia milagres, como Sim. Jesus, Horus, Moisés. É importante a gente trazer que essa questão do profeta, né, trazendo e a própria questão da ideologia desse profeta também, de trazer a paz, Sim. o bem ao próximo, não é uma coisa exclusiva do cristianismo. Tem Sim. o próprio Buda também, que é anterior a Jesus, que é o... Sim. Qual é o nome mesmo dele? Bom, eu não me recordo agora o nome do Buda, mas também foi um príncipe que largou toda a riqueza para vagar Sim. pelo mundo e espalhar a filosofia Então, do bem como é próximo. visto, isso acontece em diferentes culturas, né? Então, quando esse arquétipo é ativado, a pessoa pode incorporá-lo ou projetá-lo em outra pessoa, que Jung vai chamar de transferência, né? E que isso é muito visto em consultórios, né, médicos, quando o paciente transfere uma imagem para o curador, digamos assim, né? Digamos assim, ele exalta, sabe, vê nele a imagem de Salvador, né? Então, o inconsciente pessoal é semelhante ao inconsciente individual de Freud, né? Nele contém lembranças perdidas, reprimidas, as percepções que por falta de intensidade não atingiram a consciência, né? Eu acho que é isso. Então, acho que tem um outro conceito de inconsciente que é bastante interessante, né? Que é do Leopold Zonde, né? E ele, acho que já teve contato com o próprio Jung, né? Que ele traz a ideia de que toda a família tem inconscientes, que tem conteúdos ancestrais, né? Vindos de geração em geração, né? Que, por exemplo, é o que pode ser explicado alguns comportamentos de membros da geração atual, né? É uma coisa bem interessante que esse Leopoldo Zonde. Esse Leopoldo é um autor que eu não conhecia pessoalmente, e aí o Alexandre me trouxe essa questão quando a gente discutia sobre inconsciente, e eu fui atrás para dar uma lida a respeito dele. Achei muito bacana essa teoria dele, né? Que ele traz a ideia do inconsciente familiar, já é um novo conceito. Então nós temos o inconsciente individual, de Freud, o inconsciente coletivo, do Jung, que é o que diferencia realmente do Freud, porque o inconsciente pessoal que o Jung traz já é muito semelhante, né, ao inconsciente individual. Sim. E aí nós temos uma terceira visão de inconsciente, que é esse inconsciente familiar que o Leopoldo nos traz, né? O Leopold Zonde, que já é essa ideia de por que em certas famílias há uma repetição, por exemplo, de profissão. Sim, Por que há uma repetição de relacionamentos? Muitas vezes uma filha tende a se relacionar com homens semelhantes ao pai, né? Semelhantes até na escolha de algumas amizades, né? Também. Né? Então ele traz muito esse conceito que é interessante a gente estar avaliando, de um inconsciente familiar, onde é refletido a partir das escolhas de hobby, de trabalho, de profissão, de amizades, de relacionamentos da pessoa na sua vida cotidiana. Segundo o Zonde, seria uma escolha embasada em um inconsciente familiar, que é um novo conceito aí de inconsciente, que também a gente vê que há várias formas de ver o inconsciente.
E apesar dos pensamentos não conscientes já virem desde lá da filosofia de Platão, já se vira essa ideia de que não haviam pensamentos para além da razão, para além do que nós temos consciência. Apesar dessa ideia já ser antiga, ela começou a ser sistematizada e estudada mais a fundo a partir do Freud, né? A partir do momento que o Freud traz esse conceito como um trabalho de análise desse conteúdo inconsciente para a solução dos sofrimentos dos pacientes. Aí nós temos o segmento do trabalho a partir de visões mais amplas do inconsciente, que aí a gente tem o Carl Gustav Jung, né, que dá seguimento a um pensamento mais amplo do inconsciente, que aborda coisas que o Freud não abordou na sua teoria. Inclusive foi um dos motivos de discussão entre Freud e Gustav Jung, foi o fato, né, de que o Freud ele queria se manter naquilo que ele já tinha, e o Gustav Jung queria expandir mais, queria ir para além. E aí ele trouxe o inconsciente coletivo, né, que eu acho que é uma ideia muito bacana, assim, a gente estar analisando outros aspectos. E posteriormente a gente tem esse Leopold Zonde, que também se envolveu diretamente com a psicanálise, né, foi aluno de um dos alunos do Freud, então teve uma ligação de segunda geração ali com o Freud, e acabou desenvolvendo também uma ideia posterior de inconsciente um pouco mais ampla do que o que Freud tinha, que abrangia um aspecto um pouco diferenciado do Jung. Não sei se o Alexandre tem mais alguma coisa para acrescentar, que deseja falar. Eu acho que de momento é isso, né, João? Creio que seja isso, então, para a gente estar esclarecendo um pouco mais aí a respeito do inconsciente, um tema bem polêmico, né, que tem diferentes formas de se ver, tem diferentes formas de se estudar, e que a gente vê como uma grande importância, tanto para a teoria psicanalítica, creio que para a teoria junguiana também, o inconsciente ele tem uma importância extrema. Né? Eu acho que, além do inconsciente ser esse reservatório de imagens, de memórias já reprimidas, digamos assim, né? Eu acho que o inconsciente também tem como posso falar? Ele tem, sei lá, nossa, me fugiu a palavra, mas acho que ele pode criar também novas memórias, sabe? Isso também é uma teoria interessante que o Jung traz, né? Se não me engano, foi a partir do Jung que a gente viu... Não lembro, mas eu li num livro lá, da Viagem Inconsciente, o nome do livro, né? Traz essa ideia de que o inconsciente pode criar, reformular novas memórias, né? A partir do conteúdo que já tem, do conteúdo existente. Então essa é uma ideia interessante, né? Também, que a gente veja o quanto expande, né, a ideia do inconsciente. Que aí a gente parte já para um outro autor, eu não me recordo, não foi no livro do Jung, não. Que a gente parte para um outro autor que ele traz essa ideia já, esse conceito, além do inconsciente como um reservatório de conteúdo, mas também como um criador de novos conteúdos, né, a partir dos conteúdos já existentes. Então já é uma ideia, outra ideia. Eu acho que um próximo vídeo seria como chegar ao inconsciente, né? Também seria interessante, né? A gente está debatendo através, talvez, alguma coisa freudiana, da associação livre, e alguma coisa também do que Jung traz. Imaginação ativa, por exemplo, associação de palavras, né? Seria interessante. E aí também para estar disponibilizando um pouco mais de conteúdo para o pessoal aí que frequenta o canal, um conteúdo diferenciado, também trazendo um pouco mais a respeito de Jung, trazer outras abordagens que eu pessoalmente não tenho competência e domínio para falar, eu estudo com mais interesse a psicanálise, então a gente convida aí, e quando também estiver disposto a gravar mais alguma coisa, a gente pode estar Estamos aí, né, trabalhando. João. Agradeço muito o meu colega aqui por nos trazer esse conteúdo, nos ajudar com essa questão do Jung, que para mim não é de domínio, mas o Alexandre já tem algum estudo aí a respeito, e disponibilizar cada vez mais conteúdo aí para o pessoal que segue o canal. Se você ainda não é seguidor, se inscreve para para a gente estar também, você consegue receber todo o conteúdo que a gente posta, e também pode estar tendo acesso a alguns recursos específicos aí do canal. Clique em gostei também para nos ajudar a destacar o vídeo. E é isso aí, né? Valeu. Obrigado. Obrigadão, Alexandre. E até o próximo vídeo, galera.